Bom dia a todos, me chamo Jorge Lucas, sou estudante do 8º período de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Piauí. Esse vídeo é uma pequena análise sobre o refino de grãos, referente à parte da segunda nota da disciplina de fundição e soldagem. De forma rápida, irei dar uma introdução sobre o assunto, seguindo para o conceito, e então prosseguiremos mostrando alguns trabalhos onde esse processo foi aplicado. A técnica para o refino de grãos é um método antigo, sendo usado para obter estruturas de grãos equiaxiais, refinados e de forma uniforme, através da adição controlada de diferentes inoculantes em metais na sua fase líquida. Nesse processo, ocorre um desenvolvimento e crescimento da rede dendrítica da parede em direção ao centro da peça, anterior à sua solidificação, sendo conhecido como nucleação heterogênea. Os trabalhos sobre esse assunto, na sua maioria, são de forma prática, através da adição de elementos em variadas proporções, sendo avaliada a ocorrência ou não do refino do grão. O refino do grão tem como foco principal melhorar a homogeneidade, diminuir as porosidades, melhorar o acabamento superficial, reduzir as tensões residuais internas, diminuição das fraturas a quentes e melhorar o processo de usinagem das ligas metálicas, entre outras. A escolha dos materiais adequados no processo de fabricação das ligas é de extrema importância, influenciando nas propriedades finais do produto desejado. Com grãos em tamanho reduzido, podemos obter uma maior densidade de contornos e uma maior densidade de área superficial de grãos por unidade de volume. E como o contorno é uma barreira para o deslocamento das discordâncias, a deformação plástica será restrita. O refino de grãos se caracteriza pela influência de elementos estranhos ao sistema, chamados de substratos. O processo de refino consiste basicamente na adição de substratos heterogêneos ou inoculantes ao metal líquido como catalisador, que aumentem a frequência de nucleação e que possuam um alto poder de nucleação na forma de partículas finamente divididas, antes da solidificação, diminuindo o tamanho dos cristais sólidos. Esses inoculantes são adicionados uniformemente de forma que cada partícula possa nuclear a fase sólida. Com grãos menores, ocorrerá um aumento na resistência mecânica do material, além de uma maior densidade de área superficial de grãos por unidade de volume. Os inoculantes mais comuns podem ser vistos na tabela ao lado. Podemos citar ainda que dentre os inoculantes de maior potência para o refino do grão estão o titânio e o boro para o alumínio e suas ligas, que são os mais utilizados na indústria em geral. Em alguns casos, o substrato escolhido para a deposição pode ter na sua composição o mesmo material da liga, sendo esse processo chamado de homoepitaxial. Nesses processos, a tensão entre as interfaces diminui de forma considerável, chegando quase a ser nula em alguns casos, melhorando assim a afinidade entre os elementos. Mesmo a homoepitaxia sendo a melhor forma para a deposição dos grãos, ela nem sempre é ideal, pois a produção de alguns materiais em dimensões suficientes se torna muito trabalhoso, ao ponto de que possam ser utilizados como substratos. Além de que, na maioria dos casos, esse trabalho se torna muito dispendioso, tornando esse método inviável. Portanto, para identificar a afinidade física-química entre o metal e o substrato, utilizamos um fator cristalográfico chamado de índice de epitaxia, que, quanto menor for, melhor será a nucleação no processo heterogêneo. Para índices de nucleação menores que 0,15, é dita como tendo um ótimo desempenho, avaliando o uso do inoculante como sendo ideal para o refino do grão. Além da adição de inoculantes, o refino também pode ser obtido através de altas taxas de resfriamento. Quanto mais alta a taxa de resfriamento for, melhor será o refinamento da sua microestrutura. Outro método de refino, que ainda não é bem conhecido, é a utilização do ferro no alumínio comercial puro. É uma excelente alternativa, visto que é uma das principais impurezas na maioria das ligas. Aqui eu separei alguns trabalhos que mostram de forma prática a aplicação do processo de refino do grãos. O primeiro é uma dissertação de mestrado de Thiago Pires Nagashima,
que apresenta o efeito de diferentes elementos, carbono, fósforo e zircônio, no refino do grão, da estrutura bruta de solidificação de ligas do sistema cobre-zinco com teores de até 30% da massa de zinco. O segundo é um estudo de Juan Marcelo Rojas Arango e Marcelo Aquino Mortarano, onde eles apresentam o refino de grãos da estrutura bruta de solidificação com a adição de inoculantes do sistema alumínio-titânio-boro numa liga de alumínio com 3% de silício. Através das pesquisas produzidas por esses profissionais, na imagem 1, Nagashima pôde concluir que o tamanho do grão teve uma queda substancial, até uma adição de um teor de 0,08% de zircônio, com um valor mínimo na ordem de 200 micrometros. Em teores maiores de zircônio, houve um ligeiro aumento no tamanho médio do grão, para valores da ordem de 400 micrometros. Na imagem 2, Arango e Mortarano concluíram que a adição de 0,05% de titânio pôde-se obter uma redução significativa no tamanho da recalescência e no seu tempo, observados nas curvas de resfriamento. A adição de inoculantes não alterou significativamente as curvas de resfriamento, mas resultou em uma mudança notável na evolução de fração do sólido em função do tempo, e que a adição de 0,05% de titânio também resultou em uma redução do tamanho médio do grão de 1,7 mm para 0,22 mm. Aqui foram algumas das fontes que usei para o estudo do trabalho que foram citados. Desde já, agradeço pela atenção de todos.